Êxodo capítulo 9. Volte a Faraó, ordenou o Senhor a Moisés. Diga que o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou deixar ir o povo prestar culto a ele. Se não deixar, se insistir em segurar o povo, o poder de Deus destruirá todo o seu rebanho que está no campo. Morrerão os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois, as ovelhas, porque Deus mandará uma praga mortal a todos os animais. Mas a praga só atingirá os animais do Egito. Todos os animais de Israel não sofrerão nada. O Senhor avisou que a praga ia começar no dia seguinte, e foi mesmo. No dia seguinte, todo o gado dos egípcios morreu. Mas do gado de Israel, nenhum animal ficou sequer doente. Faraó mandou verificar e viu que, de fato, nenhum animal dos israelitas tinha morrido. Apesar disso, continuou de coração duro, não mudou de opinião e não deixou o povo de Israel sair. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: encham as mãos de cinza do forno, depois você, Moisés, jogue cinza para o ar na frente de Faraó. A cinza vai virar pó fino sobre toda a terra do Egito, e o pó vai produzir tumores que farão rebentar feridas nos homens e nos animais no Egito inteiro. Eles pegaram cinza no forno e foram ver Faraó. Moisés jogou para o ar a cinza e ela produziu tumores que fizeram rebentar feridas nos homens e nos animais. Os mágicos nem podiam parar de pé diante de Moisés. Sim, porque eles e todos os egípcios estavam cheios de tumores. Mas o Senhor endureceu o coração do teimoso rei. Assim, ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão. O Senhor tinha prevenido que aconteceria isto. Depois, o Senhor disse a Moisés: levante cedo amanhã e vá falar com Faraó. Diga a ele: o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz: deixe o meu povo sair do Egito para me servir. Desta vez, vou mandar uma praga que vai mexer com você, com seus oficiais e com todo o seu povo. Esta praga vai provar a você que não existe Deus além de mim em toda a terra. Bem que eu podia ter destruído você e o seu povo com peste mortal, mas conservei a sua vida para mostrar o meu poder e para anunciar o meu nome a toda a terra. Vai querer continuar desafiando o meu poder? Vai continuar proibindo o meu povo de ir fazer o que mandei? Pois bem, amanhã, a estas horas, vou fazer cair uma chuva de pedras sobre o Egito, e vai ser terrível. Nunca, em toda a história do Egito, desde que foi fundado, caiu chuva tão terrível como a que vai cair amanhã. Agora, trate de mandar recolher o seu gado e tudo o que estiver ao ar livre, porque os homens e os animais que não estiverem abrigados morrerão por causa da chuva de pedras. Alguns oficiais de Faraó temeram a palavra do Senhor e cuidaram de recolher os criados e os animais. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram nos campos o gado e os criados. Disse o Senhor a Moisés: levante a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em todo o Egito. Cairá sobre os homens, sobre os animais e sobre as plantações. Assim que Moisés apontou para o céu, o Senhor mandou trovões e raios e chuva de pedras em todo o Egito. A chuva de pedras e os relâmpagos foram terríveis.
Nunca o Egito tinha sofrido uma tempestade como aquela. Foi grande a destruição. Os animais e os homens que estavam no campo morreram. As árvores foram esmagadas e as colheitas destruídas. Só na terra de Gósen, onde viviam os israelitas, não caiu chuva de pedras aquele dia. Então, Faraó mandou chamar Moisés e Arão. Finalmente vejo que pequei. O rei confessou. O Senhor está certo, mas eu e o meu povo erramos. Orem ao Senhor pedindo que faça parar esses trovões e essa chuva de pedras. Façam isso, que eu deixo vocês irem embora de vez. Certo, respondeu Moisés. Logo depois que eu sair da cidade, vou levantar as mãos ao Senhor. Os trovões e a chuva de pedras vão parar na hora. E isso será uma prova de que o Senhor domina a terra inteira. Mas quanto à vossa majestade e aos seus oficiais, bem sei que não temem o Senhor Deus. É bom notar que a tempestade destruiu o linho e a cevada, porque o linho estava em flor e a cevada já estava nas espigas. Mas o trigo e o centeio não foram destruídos, porque ainda não tinham brotado da terra. Quando Moisés saiu da cidade, ergueu as mãos para o Senhor e imediatamente os trovões e a chuva pararam por completo. Assim que parou a tempestade, Faraó e os oficiais egípcios tornaram a pecar. Sim, endureceram o coração e não deixaram o povo de Israel sair. O Senhor tinha dito a Moisés que isto ia acontecer. Êxodo, capítulo 10. O Senhor disse a Moisés: Vá de novo falar com Faraó. Mas eu mesmo endureci o coração dele e dos oficiais egípcios. Faço isso para mostrar no meio deles os sinais do meu poder. E que histórias maravilhosas você vai poder contar aos seus filhos e aos netos. Histórias sobre as coisas espantosas que estou fazendo no Egito. Conte a eles como zombei dos egípcios e como provei a vocês que eu sou o Senhor. Assim, Moisés e Arão pediram outra entrevista com o rei e disseram: O Senhor, o Deus dos hebreus, manda perguntar: Até quando você vai teimar em não se submeter a mim? Deixe o meu povo sair para me prestar culto. Senão, amanhã vou fazer mandar nuvens de gafanhotos ao seu território. Serão tantos que cobrirão a terra. Não ficará aparecendo nada, fora os gafanhotos. Eles vão devorar tudo que sobrou dos estragos feitos pelas chuvas de pedras. Nenhuma planta ficará livre do ataque dos gafanhotos. Eles vão invadir o seu palácio, as casas dos seus oficiais e todas as casas dos egípcios. Em toda a história do Egito, nunca se viu praga de gafanhotos como a que vai acontecer amanhã. E Moisés deu as costas a Faraó e saiu. Os oficiais de Faraó se reuniram e falaram com o rei. Até quando vamos ficar nas mãos desses homens? Perguntaram. Será que Vossa Majestade não sabe que o Egito virou ruína completa? Deixe esses homens irem adorar o Senhor, o Deus deles. Em face disso, Moisés e Arão foram levados outra vez à presença de Faraó. Podem ir fazer culto ao Senhor seu Deus, disse o rei. Mas me digam uma coisa, quem vocês pretendem levar? Temos de ir todos, moços e velhos, pais e filhos, o gado e o rebanho, respondeu Moisés. Levaremos tudo e todos, pois precisamos estar juntos para a festa religiosa que vamos oferecer ao Senhor. Em nome de Deus, não deixarei as crianças irem, disse o faraó. É fácil ver a conspiração que estão tramando.
não vão conseguir nunca. Se quiserem, vão só os homens, só os adultos, para servirem ao Senhor, pois foi isso que vocês pediram. E os dois foram postos para fora da sala do rei. Então o Senhor disse a Moisés: erga a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos e cubram o território. Eles vão devorar tudo que sobrou da chuva de pedras. Moisés levantou a vara, e o Senhor fez soprar um vento do leste o dia inteiro e a noite inteira. Quando amanheceu, o vento tinha trazido os gafanhotos. Eles cobriram o território do Egito de ponta a ponta. Nunca aconteceu uma praga de gafanhotos como essa em toda a história do Egito, nem nunca tornará a acontecer, pois os gafanhotos cobriram a superfície do território inteiro a ponto de escurecer a terra, e comeram toda a vegetação que tinha sobrado da chuva de pedras. Não ficou nada verde, nem nas árvores, nem nos pastos, em todo o território egípcio. Faraó mandou chamar Moisés e Arão às pressas. Disse ele: confesso que pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Perdoem só mais esta vez o meu pecado e peçam ao Senhor seu Deus que me livre desta morte. Moisés saiu dali e orou ao Senhor. Ele entendeu e fez soprar um vento muito forte, vindo do oeste, que lançou os gafanhotos no Mar Vermelho. Não ficou nem um só gafanhoto em todo o território egípcio. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou o povo de Israel sair. Disse o Senhor a Moisés: erga a mão para o alto, e a terra do Egito ficará na escuridão. A escuridão será tanta que poderá ser apalpada. Moisés ergueu a mão para o alto, e o Egito inteiro ficou na maior escuridão. Isso durou 3 dias. Durante esses 3 dias, as pessoas não podiam ver umas às outras, e ninguém pôde sair do seu lugar. Mas nas casas dos israelitas não faltou luz. Faraó mandou chamar Moisés, e disse o rei: podem ir servir ao Senhor e levem as crianças também. Só quero que fiquem os rebanhos e o seu gado. Moisés respondeu: Vossa Majestade deverá deixar-nos levar os sacrifícios e ofertas queimadas que vamos oferecer ao Senhor. Nós vamos levar os nossos animais. Nem uma unha ficará aqui. Temos de levar tudo para o culto ao Senhor. Sim, porque só quando chegarmos lá é que vamos saber o que teremos de oferecer ao Senhor. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não quis deixar Israel ir. Além disso, o rei disse a Moisés: saiam da minha presença. E agora cuidado, não me apareça mais. Se algum dia me aparecer, nesse mesmo dia você morrerá. Numa coisa Vossa Majestade acertou, disse Moisés. De fato, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Êxodo capítulo 11. Disse o Senhor a Moisés: falta somente uma praga. Depois desta, Faraó vai deixar o meu povo sair. E não só vai deixar sair, vai expulsar os israelitas de uma vez. Agora, instrua bem o povo. Diga que cada homem deve pedir ao vizinho objetos de prata e de ouro. A mesma coisa com as mulheres. Cada uma peça essas coisas à vizinha. Essa orientação foi dada porque o Senhor fez com que os egípcios se tornassem favoráveis aos israelitas. Outra coisa que favoreceu foi a fama de Moisés. Moisés era admirado em todo o Egito.
tanto pelos oficiais do rei como por todo o povo. Moisés disse a Faraó: O Senhor mandou dizer: mais ou menos à meia-noite, vou passar pelo meio do Egito, e todos os filhos mais velhos vão morrer, desde o filho mais velho de Faraó, que senta no trono, até o filho mais velho da modesta criada que trabalha no moinho. Todos vão morrer. Até mesmo as primeiras crias dos animais vão morrer. E o povo egípcio vai fazer uma tremenda gritaria de desespero. Nunca antes se ouviu gritaria assim no Egito, nem se ouvirá nunca mais. Mas os israelitas estarão tranquilos. Entre eles não acontecerá nada, nem com os homens, nem com os animais. Estarão tão tranquilos que não se vai ouvir nem um cão rosnar. Isso para que todo mundo fique sabendo que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Aí, os seus oficiais irão correndo atrás de mim e vão inclinar as cabeças na minha frente. E vão me dizer: saiam logo do Egito, você e o seu povo. Então, sairemos mesmo. Depois de falar estas coisas a Faraó, Moisés saiu furioso. Faraó não vai dar atenção ao que você falou, disse o Senhor a Moisés. E vai ser assim para que eu faça milagres maiores ainda na terra do Egito. Por isso é que Moisés e Arão fizeram todos aqueles milagres como sinais do poder de Deus diante de Faraó. E ele continuou teimando em não deixar Israel sair. Sim, pois o próprio Senhor endureceu o coração de Faraó.